Minutos, vamos embora. Ah, então tá bom, Cláudia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Eu tô tentando entrar aqui pelo computador, enquanto isso eu tô no WhatsApp. Tá joia. Oi, Ângela. Oi, Cláudia, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom também. Agora sim. Eu tô aqui meio descabelada, desculpa aí, hein, gente. Depois a gente precisa marcar um cafezinho pra você contar a viagem, hein? Opa, Delícia, hein? delícia. Depois que acabar a reunião, eu te dou um toque, porque tem a reunião com o Pedro também amanhã. Vamos tentar organizar com o subprefeito. Ah, você conseguiu. Ah, tá. Vamos. Vamos sim. Então, Carol, bom, acho que vamos fazer com a gente, né? Eu acho que a Maria tá pelo Resgate Cambuí só. Que hoje a gente, coincidentemente, tem uma reunião da barragem de Pedreira. E aí a Tereza ficou lá, né? Eu tô Tá seguindo certo. aqui no celular também, né? Mas vamos que vamos. O que a gente. Essa reunião, Carol, a gente estava querendo entender como é que é o procedimento da secretaria no tocante os alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Por quê? Porque a gente tem na APA de Campinas, principalmente no distrito de Joaquim Egídio, a parte urbana é muito pequena e a parte rural imensa, com vários estabelecimentos de restaurantes, né, funcionando. E o que a gente pensa, né, assim, e o departamento de turismo fechou com a gente, que não tem como a gente fazer um turismo de, de excelência, né, um turismo bacana, se a gente tem estabelecimentos irregulares, que não seguem normas, que não tem problema, e a gente não sabe como é que está com a vigilância sanitária. Eu, pelo menos, né, assim, vendo eu, do meu jeito, assim, eu não frequento esses ambientes, tá? Eu não vou nesses botecos, não sei de quem, restaurante rural, não sei o quê, porque eu não tenho conhecimento de que eles estão seguindo regramentos. Então, é muito complicado. Então, como que a gente vai trazer um turista que a gente quer ir para a região, que é um turista mais consciente, um turista que vem, né, com a intenção, com mais educação, tudo, se a gente tem irregularidades aqui, né? E a gente tem feito algumas denúncias. E o que está acontecendo? A última resposta que a gente teve, que foi assim, bem clara, né? Eu quero aqui agradecer de pronto todos os funcionários da Secretaria de Planejamento, que assim, as cotas são bárbaras, são realistas, né? Batendo com a legislação, muitas vezes até indo à frente da Secretaria do Verde no tocante a analisar todos os procedimentos e a legislação, as duas novas leis, né, as leis complementares, a 295 e a 296. Ou seja, a gente percebe que os técnicos, eles se debruçam, eles estudam e fazem parecer conforme, né, o plano de manejo e as leis que estão, né, já vigentes. Isso está claro, mas o que nos preocupa é assim, o andamento dos processos, né? Por exemplo, o Boteco do André é um estabelecimento que, segundo a Secretaria de Planejamento, ele não pode funcionar porque ele está com o CNPJ complicado, não sei se é inativo ou alguma coisa assim. Então ele teria que começar do zero, começar de novo, abrir um novo estabelecimento. E ele está todo vapor, sábado e domingo, com um movimento de veículos que fazem... eles estacionam na SP81, não é lugar de estacionar, eles estacionam na pista da SP81. E assim, não é querendo ter... A gente não tem preconceito contra nenhum estabelecimento, não tem nada a ver, porque eu acho que tem público para tudo, né? Mas assim, desde que esteja funcionando legalmente. E como ele não tá, eu fico super indignada de passar em frente e ver que o cara tá faturando, ganhando dinheiro e tá ilegal, entendeu? E aí, pelo último despacho da Secretaria de Planejamento, falava assim que ia ser feita uma vistoria para ver. Só que assim, ele funciona sábado e domingo, eu não sei
tem fiscais que vão fim de semana, porque é só sábado e domingo depois das 16, que é o horário que ele funciona. Ele funciona das 16 a umas 20 horas, mais ou menos. Ele é vespertino o funcionamento do boteco. Então, assim, como é que vai se dar, né? Vai ter uma fiscalização durante o funcionamento, porque fora esse horário, tá fechadinho, entendeu? Se você passar lá em frente, é uma casa fechada. Então, se ele for hoje, agora, ele vai bater com a cara na porta. E só nesse horário que ele funciona, entendeu? Então, Cláudia, boa tarde aí a todos, né? Assim, é um prazer sempre a gente estar alinhado, conversando. Eu acho que a gente constrói a cidade realmente com parcerias, né? Então, é importante as observações que sempre o Conchapa traz, e é um trabalho em conjunto que a gente vem, né? Não só a questão ambiental, mas com o CMDU, né? Com o Conselho de Habitação. Então, é importante a gente estar bem alinhado. Como que é a fiscalização? Né? A gente tem alguns fiscais, Cláudia, que ficam de plantão nos finais de semana. Toda sexta-feira eu recebo os alvarás não só de eventos, né, mas aonde eles vão fazer essa fiscalização. Campinas, todo mundo sabe que é um território muito grande, né, e a fiscalização é acompanhada pela Guarda Municipal. Então, na sexta-feira, sábados e domingo, a gente já sai com a escala feita, junto com o secretário de Segurança Pública, que é o Cristiano, até para resguardo e integridade física dos nossos funcionários fiscais, é importante a guarda sempre estar. Inclusive, no domingo de manhã, eles fecharam o estabelecimento, aquele Mineirinho, aquele perto do Jardim Estoril, que estava tendo perturbação, né? Era um evento que começava às 11, não podia ser um evento de rachadinha, porque hoje em Campinas não permite rachadinha, né? E o alvará dele estava para exposição de carro, chegou lá, era uma rachadinha, a gente teve que a polícia, a guarda, e lacrou e fechou todo o evento. E assim, os fiscais, a gente tem de plantão, infelizmente, pouca gente. É cerca de 2 ou 3 fiscais para correr Campinas inteira, né? Então, há necessidade mesmo da gente ter mais funcionários, né? Eu já externei isso até para o prefeito também, doutor Dário, que a fiscalização é importante justamente para esse monitoramento. Inclusive, nós fizemos, né, ao final do mês de dezembro, aí, em meados, uma operação junto com a Guarda no Cambuí, tá? Que é a grande reclamação dos moradores. Nós autuamos e notificamos mais de 21 estabelecimentos comerciais e que realmente estavam com seus alvarás vencidos. Então, a gente está, à medida do possível, tentando retomar essa fiscalização do município, que não é fácil. Tá? É óbvio que tem alguns estabelecimentos comerciais na APA ali de Souza, Jaquim Egídio, a qual vocês têm uma atuação mais próxima, e esses restaurantes a gente está notificando, porque muitos às vezes não têm um estudo de impacto, que é o que gera, inclusive, esses transtornos no trânsito, e aí os alvarás, eles acabam sendo suspensos, tá? Então, essa fiscalização, a partir do momento que vem a denúncia, que vem a observação de vocês, a gente tira o olhar um pouco aqui da região do Cambuí, de outras regiões, e começa a focar ali. Não dá para cobrir o final de semana o território de Campinas inteiro, né? É insano. Assim, não temos equipe para tudo isso, e a partir do momento que está uma festa acontecendo em Souza, está outra lá no Campo Grande, Ouro Verde, está outra aqui na Fazenda Santa Margarida. Então, assim, a gente vai a partir do momento que há as denúncias, que há as reclamações da população, e aí a gente se organiza na semana para os fiscais no final de semana, porque a gente sabe que os estabelecimentos é de sexta, sábado, domingo, é vespertino, é final da tarde, e a gente tem trabalhado bastante com a Guarda Municipal. Então, esse estabelecimento de Souza Jaquim Egídio, a gente vai fiscalizar, né? Inclusive, depois você me passa certinho aí, a gente pode retomar lá, porque realmente todo bar e entretenimento tem que ter seu alvará de funcionamento.
independente se está na área urbana ou na área rural, tá? Óbvio que na área rural a gente não aprova um projeto construtivo, porque hoje a gente não tem a legislação, porque ainda ele paga INCRA, ele ainda é rural, e alguns estabelecimentos eles têm a certidão de uso do solo ou um alvará de funcionamento. Mas o projeto em si, a construção, a gente não acaba analisando e nem verificando, justamente porque a gente não tem legislação para a área rural. E com exceção à APA, que trouxe algum regramento de algumas atividades admissíveis na área rural. E aí o pedido é feito para nós, a Secretaria do Verde, Gestão, Desenvolvimento Econômico e o Planejamento analisam para que o Wagner aqui emita o alvará de funcionamento ou a certidão de uso do solo. Então, na área rural, a gente é feito via decreto esse rito de análise do processo. Muitas atividades às vezes são permitidas, outras não. Então, a gente tem esse cuidado. Óbvio que pode ter algum estabelecimento que o alvará está vencido, que está gerando incômodo, ou uma poluição sonora, a gente tem feito essa fiscalização mediante as reclamações da população, né? Mas a gente está intensificando. Inclusive, assim, final do ano passado eu consegui comprar um aparelho de medidor de ruído, que a gente não tinha, né? Então, até um questionamento do Ministério Público, até para mim chegar no estabelecimento comercial e aferir o bar, o som ao vivo, eu não tinha um equipamento. Hoje a gente tem, já como para janeiro, que é época de férias, né? Para a gente fazer o treinamento da equipe junto com esse aparelho de redução sonora. Ai, que bom. Então, uma coisa que a secretaria até então não tinha nenhum equipamento. Então, chegava lá, ficava vendido a quantidade de decibéis e ficava essa discussão. Então, assim, sim, a partir do momento que a gente tem trabalhado com plantão, tentado atender a população na medida do possível que vinham as ocorrências, as reclamações, já compramos um equipamento para justamente fazer essas medições sonora. Estamos trabalhando junto com a guarda, essas regiões que geram mais conflitos, né, com a população do entorno. Aos poucos, a sociedade vai se regulamentando, né? Então, o fato da gente ter feito aquela operação no Cambuí, de mais de 21 estabelecimentos serem notificados, e a gente deu um prazo de 30 dias para eles se adequarem, a gente também não quer impedir a retomada da economia, todo mundo precisa trabalhar, não queremos lacrar o estabelecimento, porque ele acaba gerando emprego e renda. Então, tudo tem uma coerência, mas dentro de uma legalidade, né? Então, assim, a gente notificou, multou, demos o prazo agora para esses estabelecimentos. Te digo que a maioria já nos procurou para adequar a documentação, tanto que deu um impacto aqui no estudo de impacto de vizinhança na equipe do EIV, que agora semana que vem eles estão em regime de mutirão, que foram mais de 30 processos de estudo de impacto que entrou entre dezembro e janeiro aqui na secretaria. Eu até então tinha um técnico só para analisar. Então isso mostra que também a sociedade, os empresários estão entrando com os relatórios para tentar se enquadrar na lei, né? Então é isso. Então, assim, a gente posso pedir para a fiscalização no final de semana ir lá novamente, ver o que está acontecendo, e depois eu dou um retorno a vocês, tá? Então, mas que nem o boteco eu entendi, né, que tem esse trâmite do CNPJ, ou seja, a parte burocrática que ele tem que se adequar. E o restaurante Fogo de Chão, pelo que foi colocado, é proibido, assim, onde ele se instalou, pelo zoneamento, ele não pode instalar. Então, aí a gente já olha para um outro lado, né, assim, como é que faz, né? Ele já está lá há 4, 5 anos e não poderia estar lá. Então, na verdade, Cláudia, não tem o zoneamento na área rural. Não, lá não é rural, lá é urbano. Ah, é urbano, mas ele poderia na lei antiga. Não, então, mas o despacho que foi colocado pelo urbanismo é que pela legislação ele não poderia estar lá.
atual. Agora, a antiga, ele permitia pela lei anterior, né? Mas ele não, então, ele permitiria se ele tivesse pedido e entrado com documentação, mas como ele está ilegal, eu acho que a gente não pode pensar nisso, entendeu? Ele tem uma ocupação irregular, né? É que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, assim, o direito, não que tenha um direito adquirido, mas, assim, eles, na verdade, estavam antes da mudança da legislação. Eu estou tendo, inclusive, alguns problemas com clínicas de radiologia que já estavam antes da 208, estão solicitando a abertura, a viabilidade ou alvará, porque o alvará de funcionamento vence a cada 1 ano, 2 anos, e agora está criando um problema porque o alvará ele não consegue tirar, porque hoje o zoneamento novo não permitiria. Mas ele não teve alteração do contrato social, a empresa já está lá há muito tempo. Então, assim, esse bom senso, a gente está se pautando em pareceres jurídicos da Procuradoria, que analisa se aquela atividade já estava lá já há muito tempo, não houve ampliação do estabelecimento, não houve construção nova, é só uma revalidação do alvará. A gente tem feito essa flexibilidade, porque a legislação mudou e não levou em consideração a situação já instalada. Né? Sim, então, isso então, sim, não é o caso dele, porque ele não tem alvará, né? Ele é ilegal. Então, assim, é um caso que nós vamos ter que avaliar com cuidado, né? Porque, assim, qual era a condição? Eu não sei, eu tenho que pegar o processo e verificar nas gestões anteriores, né, nas gestões dos outros secretários, porque, como ele já está lá há muito tempo, com certeza ele tinha um alvará de funcionamento lá atrás, que em algum momento algum secretário deu, né? Então, assim, mas tudo isso vai ser levantado. Vai ser levantado, a gente está levantando, porque é duro o poder público para cada gestão ter um comportamento. Sim. Então, assim, eu não posso ser o secretário agora, chegar e falar, não, arranca tudo, sai tudo, não, claro. E anular os atos da administrações dos secretários das gestões passadas. Sim. O que a gente tem de praxe aqui é sempre consultar a Procuradoria. Né? Então, para tudo, a gente tem a Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo. Sim. E se ela entender que a atividade não está lá, que o ato do poder público lá atrás foi errado, e que os secretários da época deram sem nenhum embasamento legal e técnico, eles vão me orientar nessa gestão atual como proceder. Certo. Eu não vou sair aí cancelando ou aprovando ou criando a problema, né? Então, porque o que a gente percebe é que a área de proteção ambiental, ela não está tendo o devido cuidado da prefeitura, né? A gente vai agora agendar uma reunião com o prefeito e vamos estar levando todos esses itens, né? Porque ela é uma área específica de proteção ambiental. E o que a gente sente é que várias secretarias nem citam a legislação da APA. Não é o caso da gente cita muito. Eu sei. Então, mas, por exemplo... a gente manda pro verde se manifestar. Mas a Secretaria de Habitação e outras, a gente percebeu que eles não citam. E isso daí pra gente é grave, né? É uma situação grave e a gente vai estar levando pro prefeito e listando para ele tudo que está acontecendo de irregular, incoerências, né? Ou, como a gente pode dizer, a falta de cuidado, né? Que algumas secretarias, né? Não sei se por falta de conhecimento do plano de manejo e das leis, que para mim isso aí deveria ser obrigação, né? De cada secretaria ter que estar atualizada com a legislação. Está acontecendo isso, né? Muitas vezes a gente tem que estar puxando a orelha de secretário, sabe? É muito desagradável, né? Eu acho que a Ângela levantou a mão. Ângela? Levantei, Cláudia. Na verdade, eu queria saber da Carolina o protocolo mesmo que a gente deve adotar, porque eu também estou vendo 1000 lugares que, além dessa sensação de que está sem alvará, porque é bem um lugar bem não adequado, ele também tem a característica de estar irregular sob o ponto de vista ambiental.
Um deles é uma casa de eventos que tem bem na frente da Fazenda São José, não sei o que, 21, lembra? Para Sempre 21. Para sempre. Chama Para Sempre 21. A gente fez um protocolo pedindo vistoria lá. Para sempre? Para Sempre. Para sempre 21. É uma casa de eventos que eles começaram pequenos e estão aumentando. E é uma área que é um fundo de vale que a gente já até denunciou como área de APP, e depois até veio uma resposta que não era APP. Eu fiquei indignada, porque tem um monte de lagos ali. Então, é uma área frágil. E agora eles fizeram um aterro grande para automóvel, ou seja, eles pretendem crescer, eles estão indo, entendeu? Além do barulho que gera numa área residencial, eles estão criando um impacto ambiental. Então, a pergunta é, como que a gente denuncia isso para a CEPLAN? Qual é a melhor forma de vocês receberem essa denúncia? É pelo 156? É 156, e a ouvidoria também. Porque, Carolina, eu tive um problema aqui na Ribeirão Cachoeira, que é a área rural, e fui tentar pelo 156 sob orientação da SBDS. Não existe. No 156 digital, aquele que você pode fazer anônimo, ele só dá os bairros urbanos, ele não dá. Em Sousas, não tinha o loteamento Colinas do Atibaia, por exemplo, como opção. Daí eu tive que pôr em Sousas, porque você tem que pôr a localização de onde está acontecendo Eu tive que pôr em Sousas, e daí na observação eu pus o endereço correto, porque ele não dá na opção, você tem que ser obrigada a clicar em opções já oferecidas pela prefeitura. Isso também é um grave erro, porque a gente não pode fazer denúncia em área rural, então... Não pode, tem que poder, mas então, é que assim, o 156, na hora que você lista os bairros, geralmente essas áreas rurais, essas chácaras, não estão reconhecidas legalmente para entrar no sistema. Mas teria que ter, sei lá, uma brecha de observação ou colocar o campo área rural para depois você descrever uma CAN, uma localização mais aproximada, né? Se puder anotar isso e pedir para algum da equipe aí fazer esse teste, corrigir, porque a gente não tem como fazer, e eu acho que é um mecanismo bom para vocês, porque a gente pode pôr o relatório. Porque o 156 é o sistema da prefeitura inteira, não é só da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, né? Eu tenho que ver quem que cuida do 156 no passo inteiro, né? E ver no sistema, que é o DINFO que faz. Mas eu vejo, pode deixar. Eu acho que tem que entrar um campo que você coloque área rural e possa fazer a reclamação ou o questionamento, né? Então, por mais que nós não temos os bairros oficiais na área rural, porque esse 156, não sei se vocês sabem, eles geram relatórios para nós, né? Então, tudo é monitorado. Então, por isso que tem os bairros dentro da área urbana. Então, eu sei quantas reclamações de 156 tem por região do Taquaral, região de Sousas, né? Então, assim, da área rural, eu acho que é importante a gente achar uma forma, tá? De repente, essa forma da área rural poderia... Eu vou conversar com a equipe do planejamento lá, poderia ser uma divisão pelo macrozoneamento, não sei, uma coisa também que seja acessível à população, né? Porque não adianta a gente colocar uma terminologia lá que as pessoas não conseguem entender essa nova divisa de ordenamento, né? Então, ou por exemplo, área rural norte, área rural sul, sudoeste, né? E a gente depois conseguia filtrar e saber onde está tendo as reclamações nas áreas rurais. Eu vou pensar numa forma com a equipe e conversar com a equipe do 156, assim. A minha sugestão, viu, Carolina, é a APA, área rural. Porque o que está acontecendo, e a gente que mora aqui, vive aqui, observa bem, é que os loteamentos rurais estão se propagando, muitos... dentro do módulo mínimo rural, ou seja, ele em si não teria nenhum problema,
mas eles acabam sendo vetores urbanos porque a utilização dos 20 mil é urbana. Está acontecendo muito isso. E a gente conversava bastante com o Cobori, que era promotor de urbanismo, é o principal problema hoje da APA, porque esse adensamento e essa utilização urbana da área rural vai descaracterizar e a gente vai perder o patrimônio natural, que é o que se tenta preservar com a criação da unidade de conservação. E, então, isso não acontecer o que está acontecendo na APA do Campo Grande, vocês já viram lá? Na APA do Campo Grande, então, é uma sacanagem. É que aqui existe ainda área verde importante. Lá tem que ser construída essa área verde. Então, primeiro precisa ser separado o que pode ser ocupado do que não pode, depois plantar. Aqui é o contrário, a área está verde e estão derrubando para ocupar, entendeu? Ou interrompendo com muros, áreas de APP, que é circulação de animal, é isso que a gente está assistindo aqui. A fiscalização do verde, que é o papel deles nessa situação, eles têm... porque essa é uma área mais da atuação da Secretaria do Verde, né? Eu citei, na verdade, para quando eu falei desse local de eventos, que tem as duas coisas, porque a do verde a gente já fez a reclamação. Aí, no caso, seria atividade de eventos, né? Que aí já é uma atividade urbana, né? O fiscal e dar uma olhada nessa casa de venda para 121, né? Isso. Tá. Deixa eu só comentar, viu, Ângela? E além dos módulos mínimos de 20 mil com atividades não, né, características da área urbana, da área rural, a gente tem os 8 novos loteamentos ilegais, né? Que a gente, além do Nova Cachoeira, que a gente agora soube que a prefeitura entrou com uma ação pública, graças a Deus. Então, eu acho que, de alguma forma, depois de mais de quase 10 anos, né, Ângela, de denúncia do Nova Cachoeira, parece que agora vai ter alguma intervenção. Além do Nova Cachoeira, que é um só, a gente tem mais 8 que foi levantado, que são proprietários que têm 20 mil e vendeu ilegalmente 500 metros, 1.000 metros, e virou uma favelinha na área rural da APA, né? São 8, e a gente fez a gente já o referenciou, apontou e encaminhou, tanto para a Secretaria de Planejamento quanto para o Ministério Público, né? Que eu saiba, tem uma área só que a Secretaria de Habitação colocou como área de... Como é que chama, Ângela, que eles falam? Que está no plano diretor, é uma área de estudo específico, mas é uma só, né? É uma bolinha, aqui na Estrada Sousas Pedreira. E os outros não, né? Os outros são áreas assim que vem acontecendo ao longo do tempo e que a gente sabe que é venda de gaveta, né? É um documento que o cartório não aceita, né? Porque Mas deixa eu te perguntar, Cláudia, essa notificação você fez para nós e você não notificou aquele grupo de contenções de loteamento? Foi, tá. Foi para o grupo, foi para a SEAB. Tá, então eu acho que passou pelo planejamento em algum momento para alguma cota, né? Isso. É só que esse grupo, a gente ficou sabendo que ele estava desativado. Não. Então, aí que tá. A Secretaria de Habitação deu uma de morta, entendeu? Esse grupo na verdade, o grupo não está desativado, pelo contrário, é um grupo bem ativo. Então, aí estranho, né, isso? Tanto que nós estamos trabalhando bastante na APA do Campo Grande. Então, todas as reclamações que vêm de loteamentos clandestinos, esta comissão que está alocada na Secretaria de Habitação, ela abre uma CEI, essa CEI é encaminhada para todas as pastas, aí cada um, na sua competência, dentro da Secretaria do Verde, vai notificar se tem algum crime ambiental. Sim. A Secretaria de Planejamento aqui, a gente encaminha o fiscal, ele embarga e notifica, tá? E a Secretaria de Habitação vai e faz a selagem no monitoramento para ver quantas famílias tem. Então, mas aí que tá.
a gente entrou no Ministério Público porque houve total omissão. A gente não recebeu retorno, acho que foi mais de 3 protocolos encaminhados e não houve nenhuma desses procedimentos. Foi uma coisa assim que, do meu ponto de vista, foi, não quero dizer nada, mas foi total omissão, foi colocado numa gaveta e esquecido. Mas você teve o acesso ao número da SEI? Tenho. Ficou morto na Secretaria de Habitação, parado. E por isso a gente entrou no Ministério Público, porque, do nosso ponto de vista, todas as tentativas de trabalhar com os órgãos públicos foram tentadas, entendeu? Se você puder depois me passar o número da SEI, porque esses da APA, nós abrimos 16 protocolos da APA do Campo Grande. Então, que absurdo, Ângela. São 16 loteamentos. Eu, do meu ponto de vista, está tendo um certo descaso, para não dizer coisa mais grave. Tipo assim, deixa rolar. Eu estou, assim, um pouco assustada do que está acontecendo na Secretaria de Habitação. Estou muito assustada. Mas me passa, por gentileza, o número do protocolo, até para mim monitorar a minha fiscalização aqui também, que está sendo omissa. Uma coisa é a Secretaria de Habitação. Não, entendi. Né, que aí cada um faz a sua parte. Sim. Eu só não quero que aqui essa SEI que veio desse grupo de contenção, ele se perca na fiscalização e o fiscal não tenha tomado nenhuma medida. Tá bom. O que compete à nossa pasta, nós vamos fazer. Entendi. Então, se você puder, por gentileza, você tem meu e-mail, indica para mim o número da SEI e depois eu te respondo, né, nesse e-mail mesmo, se a gente notificou, se a gente embargou e quais as providências que a Secretaria de Planejamento adotou. Se não adotou, nós vamos adotar. Tá bom. Carolina, no final eu falei, não te deixei responder, porque a minha pergunta era qual é a melhor forma da gente estar fazendo as denúncias desses estabelecimentos que a gente percebe que estão irregulares. Eu acho melhor vocês fazerem um protocolo. Se 156 não permite no campo você fazer essa reclamação, vocês do conselho podem autar um protocolo, listar quais são esses estabelecimentos, me passa o número, para não ficar lá no expediente, e aí eu já peço para fiscalização e averiguar. Aí a gente dá uma resposta formal, se a gente notificou, se tem alvará ou não, e faz as medidas que a gente vai fazer. Ótimo. Então, na próxima reunião, Cláudia, eu acho que a gente levanta essa questão, porque a gente ouve tanta gente, as pessoas vêm reclamar para nós, que somos conselheiros, sabe? Eu sei. Daí as pessoas que levem para o conselho, a gente encaminha dessa forma. E eu acho que tem que levantar caso a caso. Aí, se vocês também não quiserem, de repente, colocar todo mundo num bolo só, né? De repente, abre um processo para cada estabelecimento, porque aí eu vou ter que buscar um processo que originou qualquer alvará lá atrás, eu vou ter que fazer um histórico, né? Sim. Então, para cada estabelecimento comercial, porque está lá, ou se algum secretário da gestão passada já deu um alvará, né, de funcionamento, embora não permita, ou está lá, que comprove via foto aérea, que já está lá há muito mais tempo. Então, assim, eu acho que seria importante um processo para cada caso, para não misturar tudo, né? As informações, tá bom? Ô, Carolina, uma última coisa. Você tem alguma notícia do Santana da Lapa, daquele grupo que ia se reunir para saber se o loteamento vai ter permissão para morar? Permissão para morar? Não, para murar. Ah, para morar. Para morar já tem. É que a reunião online, ela está falhando a ligação, o sinal. Não, o Santana da Lapa ainda não está aprovado o fechamento dele. Então, olha só que engraçado, Carol. Tem uma empresa ambiental, viu, Ângela, que agora na reunião do dia 25 vai apresentar o Santana do Lapa para a gente na reunião do Congeapa. E aí ele perguntou o que a gente gostaria o que a gente gostaria de mais informações. Aí eu listei um monte de coisa, tudo, né? E aí coloquei assim, sobre a solicitação de pedido de fechamento, né? Se já tinha sido feito. Aí, sabe que ele acabou de me responder dizendo que já tem essa autorização para fechamento. Olha que grave. Nossa,
Eu vou até pegar a equipe aqui para ver, mas que eu saiba não tem. Ele falou assim, eu falei assim, aprovado, aberto. Isso, eu falei assim, tem um decreto de aprovação do loteamento e arruamento, só. Isso, só. E aí ele tem um processo de pedido de fechamento. Isso. Mas não tem um decreto que aprovou o fechamento. Não só ele, como o Artesano, São José, o Terras de São Francisco, lá ninguém está ainda aprovado. Então, isso aí é porque eles precisam vender dessa forma, né? Mas é uma preocupação. É uma estratégia de marketing. Mas é assim, como eles têm 4 anos perante a lei federal, 6766, agora é prorrogável para mais 4. A implantação do loteamento, né? Então, um decreto de aprovação do loteamento, ele pode ser prorrogado por mais 4. Então, assim, 8 anos que eles têm para entregar o loteamento e ter o TVO, termo de recebimento de obra. Então, eles deslumbram que em 8 anos eles consigam resolver o fechamento, né? Sim. Mas tem situações, por exemplo, que eu compartilho com vocês, por exemplo, o Artesano. Ele não tem um fechamento autorizado porque o sistema de lazer está encravado. Então, quando eles não acharem uma solução para desencravar o sistema de lazer e ele ter acesso a toda a população, não só quem mora, mas quem irá trafegar por ali, a gente não vai anuir, está contra a lei, né? Então, a gente também não vai fazer nada com aquilo que prejudique a sociedade e nos responsabiliza, nós gestores aqui, né, de qualquer denúncia ilegal com relação ao fechamento, né? Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, a equipe também tem essa cautela e as coisas têm que ser muito bem construídas, né? Então, não pode, dentro do fechamento, fechar vias coletoras, vias arteriais, né? Então, por exemplo, o Arborais, que é um loteamento ali para baixo, perto da rodoviária, né? Que vai para Jaguariúna, desculpa. Mogi. Agora que nós estamos conseguindo fechar. A proposta dele do fechamento de loteamento que está indo para decreto. Né? Então, a equipe é toda equipe concursada, não tem nada, ninguém comissionado, né? Então, é tudo com laudo, com relatório, e aí agora eles adequaram. Né? Acomodaram os sistemas de lazer para fora do loteamento, não estão fechando vias arteriais e nem vias estruturais. Então, assim, é uma construção, mas eles têm que ceder muitas das vezes, sim. Então, Santana da Lapa não tem nada fechado, não tem nada aprovado. Tá, eu acho que a gente deve até encaminhar pela SVDS um laudo dos problemas que vai gerar o fechamento desse loteamento para a área que ele está inserido, que é uma área frágil da APA de Campinas, e ao lado da zona de manancial, tráfico de animais e tal, sem falar da estrutura viária necessária por causa do patrimônio histórico. Agora, a última pergunta que eu gostaria de fazer, a gente tem o caso do Santiani, que também tem um processo para nós muito estranho e aprovado. E a parte que a gente discute é uma parte que ainda consta como área rural dentro da CEPLAN. E no processo da aprovação do loteamento, eles desconsideraram que a área é uma área rural, porque não houve a expansão urbana do perímetro urbano da APA, e tem esse confronto, essa contradição dentro da aprovação. Você tem alguma ideia de como a gente pode, além de tudo que a gente está fazendo, encaminhar esse processo? Eu sei que vocês fizeram alguns requerimentos e alguns questionamentos. O que eu tenho para te dizer, Angela? Eu peguei esse processo já em andamento, essa aprovação. Tem 20 anos esse processo. 20 anos. Então, assim, a Procuradoria se manifestou no processo, inclusive que tinha na época o plano diretor que emitiu 7030. Então, eles estão se pautando neste artigo do plano diretor da época, que trouxe esse pedacinho da área rural por urbano, porque a lei permitia o 7030.
Isso. Sim, mas é que não houve, desculpa, Carol, é que sim, a gente entende que foi esse artigo da lei foi usado, né? É só que não houve alteração do perímetro, entendeu? Esse perímetro continuou no rural. Isso, é que não pode alterar. Mas como é que não pode? Assim, todos os 70/30 concedidos durante a vigência do plano diretor da época, não se puxava a linha do perímetro. Sim, porque e essa adequação foi feita na 208 e 207, porque se concedia o direito de você trazer pedacinho da área rural para o urbano, que o plano diretor permitiu 70/30, só que a linha do perímetro não se atualizava na base de dados. Então, isso daí é ilegal, né, bem? Não, é que assim, o que eu estou dizendo é que o 70/30 na época era legal. Tá? Não, legal desde que passasse para o perímetro. O momento que não passa, ele continua rural. Na verdade, no 70/30, não tinha o Estatuto da Cidade, não tinha o artigo 62, 64, o artigo 32 e 34 do Estatuto da Cidade. Para qualquer alteração de perímetro urbano, tinha que ser precedida de estudos. E assim, era poderá, né? Não era que então, isso abriu, na época, margens para se beneficiar não só o Santene, como outros de loteamentos. Por isso que na revisão do plano diretor, a gente achou por bem cair por terra o 70. Derrubou, né, esse artigo. Não tem mais isso, e toda a expansão hoje tem que ser feita um estudo de impacto de vizinhança, inclusive, e do pagamento de outorga de uso rural por urbano. Então, a gente criou toda uma legislação hoje Campinas tem, que regra a inserção dessas áreas de expansão dentro do perímetro. Sim. Então, Carol, só que lá atrás do Santene, só concluindo, o jurídico avaliou, tem decretos, tem manifestação de procuradores, né? Então, sinceridade, eu não sou a pessoa mais certa para te dizer, viu, Ângela, com propriedade. Eu gostei do que você falou, porque você falou que não é um caso único que eles usaram dessa forma. Usaram os 30 sem fazer puxar o perímetro. Mas aproveitando que você está aqui, e eu gostei desse esclarecimento, e eu queria ver se você tem conhecimento também. O artigo 14 da 296, se eu não me engano, da lei da APA, está super confuso, porque foi uma emenda parlamentar, e está falando que é possível fazer a expansão do perímetro. E a gente também está apavorado com isso, porque vai acontecer a mesma coisa do Santiane. A expansão do perímetro na APA significa avançar para áreas frágeis de biodiversidade de manancial, que a APA inteira é isso, né? Tudo tem nascente, tudo tem corredor ecológico e tal. E eu queria saber se você tem conhecimento desse artigo 14 de expansão do perímetro e se nessa situação da APA é a mesma situação que tem que pagar outorga, mesmo com essa lei sendo aprovada na... Então, a sua dúvida era nossa também, da equipe aqui. Inclusive, a gente conversou com a Ângela, sua xará lá, diretora do Secretário Verde, porque a gente também ficou surpreso com essa emenda. E até para a gente regrar o cadastramento que nos compete, né, aqui na Secretaria. O que a Ângela do Verde nos tranquilizou, que é permitida a expansão desde que faça os estudos que atendam o artigo, né, do Estatuto da Cidade, precedido de estudo de impacto. Inclusive, ela nos tranquilizou que essas áreas não têm zoneamento. Então, o zoneamento se dá no momento desses estudos e dessas análises. Então, a Ângela, diretora do Verde, nos tranquilizou que na APA do Campo Grande, na APA de Souza Joaquim Didio, não tem expansão urbana. Se caso houver, tem que ser feito um estudo e esse estudo tem que ser aprovado por projeto de lei. Então, eu concordo contigo que a redação também não ficou muito clara, e gerou, inclusive, questionamento da equipe técnica aqui do Departamento de Planejamento, a qual a gente fez uma reunião com a Ângela, diretora, para nos tranquilizar. Mas essa tranquilidade tá na boca só, sabe? A gente fica preocupado, porque eu acho que é um artigo que ele teria que ser regularizado, então, tá? Tinha que sair uma regulamentação. Aí tá subjetivo. Ela acha isso, mas se alguém chegar e
Não, assim, enquanto ela está lá e o não tem Rogério está lá, está cadastrado, valendo, né? Então, assim, a gente inicia o processo de cadastramento a partir do momento que entra uma gleba na área rural da APA e não tem expansão, a gente está negando. Sim. Né? Então, assim, a gleba não vai ser empreendida se ela não cadastrar, porque eu não tenho nenhum zoneamento para indicar o que pode ou o que não pode. Isso mesmo. Né? Então, como não tem zoneamento, porque não tem esse estudo, não tem estudo de diretriz viária, não tem estudo ambiental, não tem um estudo de zoneamento, não tem nenhum sobre zoneamento, porque na área rural, o restante do território tem um sobre zoneamento, né? Então, eu não sei se pode uma atividade comercial, residencial, industrial e serviço. Porque a Ângela falou, Carol, é só mediante estudos, e esses estudos não tem. Então, eu falei, então nós não vamos nem cadastrar. Eu vou mandar o processo para onde? Quem que vai informar? Entendi. Então, em tese, é assim, vai lá um proprietário, por exemplo, do Belmonte, que se enquadra aí nesse artigo 14. Ele vai pedir para se utilizar do artigo 14 de expansão urbana. Ele chega na CEPLAN, a CEPLAN fala, não, eu não posso cadastrar e não porque posso... tem que ter os estudos específicos que o Estatuto da Cidade exige. E daí quem vai acompanhar? Daí ele faz esses estudos baseado no quê? Não, então, aí a gente manda o processo para a Secretaria do Verde, porque ela que tem a competência de falar, né, e negar, e aí isso é feito oficialmente no processo. Já teve vários casos, viu, Ângela? Tá vendo? Já teve 2, 3 casos, já teve. Porque, assim, é um desconhecimento da população que gerou dúvida de um artigo que não está tão claro. E foi por isso que a gente fez a reunião com a diretora, justamente para a gente alinhar o que ia ser feito no processo. Legal. Então, assim, a gente informa, manda o processo para a Secretaria do Verde, eles vão nos informar que precisa de um estudo mais específico, e essa alteração do perímetro é mediante projeto de lei, e para ter projeto de lei tem que ter estudo, e que o Verde não tem intenção nesse momento em desenvolver. E aí o processo é arquivado, é chamado interessado, ele toma ciência e é arquivado, não vai para cadastro, não faz nada. Então tem que ter um projeto de lei específico para cada área que pretende se cadastrar nessa intenção do artigo. Isso. E esse artigo, né, Ângela, pelo que eu entendi também, a ideia deles era só para uso de habitação social, né? Só que não é isso que está escrito, né, Cláudia? Porque daí eles aproveitaram a deixa e puseram geralzão. Geral, né? Então. Entrar na mesma classificação que da área urbana da APA, que é 30% para ZEIS e 70% para... Liberar geral, não. Mas não, é difícil, porque na expansão, se você parar para pensar, eu não tenho diretriz viária, não tenho zoneamento, não tenho nada, né? Não. Tudo isso precisa ainda ser construído, mas já é aquela brecha, porque aqui a intenção de todos os fazendeiros, porque é tudo herdeiro falido. Essa pressão imobiliária é fazer loteamento. Mas para eles é a saída, mas eu não sei se é uma zona mista, estou falando pela lei nova da 208, né? Ou a lei da APA, eu não sei se o uso é admissível, né? Admissível, que zoneamento pode, se pode o HCSI, se pode ser um vertical, horizontal, não tem. Não, pelo que a gente fez, não. Pela área rural não pode. Não pode. Dentro do plano de manejo, não pode. É o que fazer urbanizar a área rural, simplesmente. Foi uma emenda colocada, não sei qual foi o intuito, assim, né? Ou gerar uma expectativa que não vai acontecer. Eu não posso nem cadastrar. Aí sim, agora se o Verde, Secretaria do Verde, quiser iniciar um estudo, né, da expansão, ou fazer um estudo, como a gente está discutindo, pegar uma franja, né, em volta do perímetro urbano, sentar com a Secretaria de Planejamento, ver quais são as ligações, quais são os impactos ambientais, que zoneamento pactua com o entorno, né? Não adianta eu levar um zoneamento que no entorno é residencial, eu vou levar um, sei lá, logístico, comercial, enfim. Esse estudo urbanístico não tem na expansão. Então, foi ótimo ter conversado com você, Carolina, que você esclareceu um assunto que a gente está tenso aqui, sabe? Que esse artigo 14. E a gente não tem cadastrar, porque o cadastramento, só para vocês ficarem, eles dão uma certidão de diretrizes urbanísticas e ambientais, chamada de CDU, Certidão de Diretrizes Urbanísticas. Eu não tenho nem diretrizes para dar na área rural.
Eu não posso cadastrar a expansão rural aí da APA, né? Eu não tenho nem o que informar. Ótimo. Fiquem tranquilos que Obrigada, Carol. não vai acontecer, não. Então, eu acho que a gente está assim, foi bem esclarecedor, né, Ângela? E a gente vai proceder, então, os pedidos, né, as denúncias específicas de cada caso, né? Isso. E encaminhar direitinho, tá bom? Isso, pode abrir uma de cada caso, a gente vai fazer o levantamento, vamos fazer os relatórios, né? E vamos buscar. Porque pela Secretaria do Verde, a gente tem sim sido atendido no tocante à parte ambiental, mais ou menos, né, Ângela? Tem algumas coisas. Mais ou menos. Mas assim, e a Heloísa deixa bem claro, né? Eles vão com foco no impacto ambiental, né? Já a atividade em si tem que ser com vocês. Mas assim, a gente está trabalhando em conjunto, né? Por exemplo, da APA lá do Campo Grande, a hora que a gente diagnosticou que tinha praticamente quase 16 loteamentos irregulares e clandestinos, e que eu conversei com o secretário Rogério, com a Andréia, nós fizemos já um embargo ambiental e urbanístico, que publicamos no Diário Oficial, listamos todos os condomínios e fizemos em conjunto, né? Então, assim, para nos fortalecer também como poder público, pela questão do crime ambiental e pela questão da ilegalidade do loteamento. E agora nós vamos precisar ir no local, colocar as placas e fazer uma ação mais eficaz, assim, no sentido mais enérgica da população, porque não é todo mundo que cria diário oficial, né? Então a população não pode alegar desconhecimento a partir do momento que a gente vai no local e notifica. A dificuldade é achar os proprietários, mas a gente está com a equipe do jurídico aqui levantando as matrículas. Então, nesses loteamentos da APA, aí que você citou, 8, 9, não deixe de nos avisar, não deixe de nos notificar, e nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, né? O que não pode é o poder público ficar omisso aí a qualquer tipo de fiscalização, tá? Ótimo. Tá bom. Vamos encaminhar. Carol, obrigada. Se todos fossem igual a você, né? Não, fica tranquilo. A gente está aqui à disposição, a reunião agendou, desagendou, eu também peguei Covid a semana passada. Mas deu certo hoje. Mas deu tudo certo, estamos aqui à disposição. Tá obrigada, bom? Viu? Tá, Obrigada pelos esclarecimentos. Desejo saúde a todos, né? Saúde é o que importa. Um abraço. Obrigada. Obrigada.